Boa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã. Capaz do Senhor Jesus, venha repousar sobre a sua casa, sobre o seu lar. Eu sou Marcos Vinícius e bem-vindo a mais um vídeo no canal, pessoal. Espero que vocês curtem. Hoje é sábado. Dia 20, dia 20 de junho. E estou gravando, pessoal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, perdoe que eu tô num lugar diferente aqui e a claridade vai ficar meio ruim por causa do sol. Pessoal, começando mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu não tô gravando muito vídeo como gostaria de gravar. Então, gostaria de pedir desculpa para vocês, que eu prometi estar gravando vídeo do meu dia a dia, mas eu não posso. A maioria das coisas eu não posso gravar, mas algumas coisas eu vou poder gravar, pessoal. Então, pessoal, no vídeo de hoje queria trazendo uma palavra para vocês, que essa palavra venha edificar o seu coração e que ela venha fazer parte da sua vida também. E gostaria de trazer uma mensagem para vocês, umas 4 mensagens para vocês que vai edificar a sua vida assim como edificou a minha. E que essa palavra possa te ajudar, possa fazer parte do seu dia a dia, pessoal. E a palavra que quero trazer para vocês nessa tarde de sábado, nessa tarde maravilhosa de sábado, se encontra no livro de Eclesiastes. Se encontra no livro de Eclesiastes, pessoal. Só um minuto, pessoal. E a palavra que eu quero trazer para vocês nessa tarde se encontra em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11 e 17. Que vai falar sobre o pecado, né, irmãos? Vai falar sobre o pecado. E Deus nos alerta muito sobre pecado, sobre pecado e sobre os cuidados em que nós devemos tomar. Que nós não devemos nos contaminar com as coisas desse mundo. Em Mateus, Jesus vai falar: não deixeis contaminar com as coisas do mundo. E Eclesiastes vai falar um pouco sobre o pecado. E gostaria de ler para vocês, pessoal. Olha o que Deus vai falar para nós nessa tarde maravilhosa. Olha o que Deus vai falar conosco. Olha que em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11 e 17. Olha o que Deus fala para... Esse é a primeira palavra que quero trazer para vocês, irmãos, nessa tarde. Visto como não executa logo o juízo sobre as más obras, pois isto o coração do filho do homem está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda em que o pecado faça mal 100 vezes, o dia que ele se prolongue, sei que com certeza que bem sucedeis o que teme a Deus e que teme diante dele. Mas o ímpio não irá bem, ele não prolongará os seus dias. Serão como sombra, visto que eles não temem diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, há justo a quem sucedeis segundo as obras do ímpio, há ímpio que segundo as obras do ímpio, há ímpio em que sucedeis segundo as obras do justo. Digo também isto que é vaidade. Então exaltei eu
Então exaltei eu a alegria, portanto homem nenhum. As coisas melhores tem debaixo do sol, do que comer e beber e se alegrar-se, porque isto acompanhará o seu trabalho no dia da sua vida, no dia da sua vinda, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi as obras do Deus, que os homens não podem alcançar as obras que se faz debaixo do sol, porque mais que trabalhe o homem para buscar, não achará, ainda que diga o sábio quem virá a conhecer, nem por isso alcançará. Essa é a primeira palavra de hoje, pessoal, que fala sobre o pecado. O pecado é inimizade com Deus, ou seja, o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado ele nos afasta de Deus e tira aquela comunhão em que nós temos com o Criador. Então, se você tiver em pecado, irmãos, ou se tiver feito algum pecado, ore primeiramente a Deus e Ele te perdoará. E o segundo versículo que quero trazer para vocês vai falar mais ou menos sobre o perdão dos pecados. Esse foi o primeiro versículo que fala sobre o pecado. E o segundo versículo que quero trazer é o Salmo 51, que vai falar também sobre pecado. E no Salmo 51 vai falar assim, irmãos. Vamos ler comigo o Salmo 51. Olha o que o Salmo 51 vai falar. A boca da gente seca quando a gente está lendo a palavra de Deus. E esquisito quando a gente está em cima do celular, né, pessoal? A nossa boca não seca. Mas para falar a palavra de Deus, olha como o inimigo é sujo, né, pessoal? Olha como o inimigo é sujo. Mas pessoal. E a segunda palavra que quero trazer para a vida de vocês se encontra em Salmo 51. E olha o que está escrito no Salmo 51, irmãos. Olha o que o Salmo 51 vai falar. Olha o que o Salmo 51 vai falar, irmãos. Olha o que o Salmo 51 vai falar. Perdão aí, irmãos, que tá ventando muito aqui. Tô aqui em cima de casa aqui. E tá ventando muito. Aí atrapalha um bocado eu ler a Bíblia. Mas não tem nada. Pessoal. E a segunda palavra que quero trazer para vocês, meus irmãos, se encontra em Salmo 51. Que vai falar também um pouquinho sobre o pecado. Olha o que Deus vai falar conosco. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Esse salmo foi feito por Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga todas as minhas transgressões segundo a tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz que os teus olhos é mal, para que seja justificado. E quando falares, e puro quando julgares, eis em que iniquidade foi formado e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que é uma verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com enxofre, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face do meu pecado e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto.
Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Toda a minha alegria da tua salvação, me sustente-me com o espírito voluntário. Olha que o Salmo 51 está falando, irmãos, que seremos perdoados se confessarmos os nossos pecados a Deus. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, fiel é Deus para nos perdoar. E o terceiro versículo que quero deixar para a vida de vocês nessa tarde se encontra em Romanos. Esse versículo vai falar sobre Paulo e sobre alguns pecados em que nós que somos cristãos, devemos deixar de lado. E olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre o pecado, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para nós, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 7, do versículo 7 ao versículo de número 25. Do versículo 7 ao 25, que vai falar assim, Romanos, capítulo 7, versículo 7 ao 25. Olha o que a palavra de Deus vai nos falar, irmão. Olha o que o texto fala. A lei opera em nós a morte e a luta da carne com o espírito. Jesus fala em que o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Então é a luta da carne contra o espírito. A carne não pode falar mais alto do que o nosso espírito. A gente não pode alimentar mais a nossa carne e deixar de alimentar o nosso espírito. A nossa carne não pode falar mais alto do que o nosso espírito. Então isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse versículo. E olha o que Paulo vai falar conosco nesse versículo. Que diremos, pois, a lei do pecado? De modo nenhum, mas eu conheci o pecado senão pela lei. Olha só, irmãos. Paulo já conhecia as leis e também os pecados. E olha o que a palavra vai falar, vai nos falar mais. Pecado senão pela lei, porque não conheceria a competência, e a lei, se não dizer, não cobiçará. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a competência. Portanto, sem lei estava morto o pecado. E algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento era para a vida, e achei-me que era para a morte, porque o pecado toma ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Vamos continuar lendo, irmão. Olha que interessante, irmãos. O pecado, ele nos mata, mas não é uma morte carnal, é uma morte espiritual. É claro que Adão e Eva tiveram uma morte carnal, mas eles também tiveram uma morte espiritual, porque depois em que eles comeram do fruto, foram expulsos do jardim do Éden, foram expulsos do Éden,
e perderam a intimidade em que eles tinham com Deus. E perderam também a essência, perderam também a intimidade, perderam o prazer de poder estar desfrutando do paraíso. Então eles morreram a morte carnal e também a morte espiritual, porque o corpo morreu. O corpo deles morreram. Ou seja, eles perderam a intimidade em que eles tinham com o Criador. E a Bíblia fala em que o homem está destinado a morrer uma vez, sendo depois a condenação. E a Bíblia vai falar que depois disso, depois que Jesus veio, ele foi o nosso mediador. Então essas palavras mudaram. Então, existe vida após da morte? A Bíblia vai falar em que depois que nós partimos desse mundo, todos nós pagaremos pelas obras em que nós fizemos aqui na terra, seja ela boa, seja ela ruim. Então nós pagaremos pelos erros em que nós fazemos, ou pelas obras em que nós temos feitos aqui na terra. Então, irmãos, as obras em que nós fazemos aqui na terra, nós pagaremos lá no céu. No dia do julgamento, ninguém estará impune. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, será jogado na fornalha. Será jogado na fornalha, onde os vermes não morrem e onde o fogo não se apaga, onde o fogo é misturado com enxofre, aonde está o falso profeta e a morte, e aonde será jogado o antigo dragão, antiga serpente chamada Satanás e Diabo. Então nós sabemos em que o pecado ele traz inimizade entre você e Deus. Então se você quer uma vida de comunhão com Deus, se você quer uma vida de comunhão com Deus, casse uma coisa em que te trará, que te ajudará na sua santidade com Deus. Jejue mais, ore mais. Isso fortalecerá a sua intimidade com Deus e a sua santidade com Ele. E vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo e olha o que a palavra de Deus nos fala. Vai continuar nos falando. Olha o que a palavra de Deus continua nos falando no livro de Romanos. E assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Logo tomou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado para que se mostrasse o pecado. Operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse igualmente maligno. O pecado é maligno, irmãos. Porque bem sabemos em que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, como eu falei, nós somos carnal. Vido sobre nós o pecado, porque faço e não aprovo, pois isso eu quero, isso faço, mas o que aborreço, isso faço. Se eu faço o que não quero, concito-te com a lei que é boa, de maneira em que agora já não sou o que faço isto, mas o pecado em que habita em mim. Porque eu sei em que em mim isto, e na minha carne, não habita bem algum,
E com efeito queres estais em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Por quê? Porque não faço bem o que quero, mas o mal não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado em que habita em mim. E acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo no meu membro outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está no meu membro. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas a carne a lei do pecado. Olha só, irmão. Paulo considerava-se um homem miserável por causa do pecado. Paulo, antes de virar Paulo, ele era Saulo. E Saulo, ele perseguia o povo de Deus. Saulo, ele era um perseguidor do povo de Deus. E a Bíblia vai falar em que Saulo, ele se encontra com Jesus, indo para Damasco. E a Bíblia vai falar em que Saulo, ele fica cego, porque ele vê a presença de Deus. Ele vê a presença de Jesus. E ele fica cego, porque ele viu Jesus. Ninguém viu aquela luz, só Paulo. Você entendeu em que precisou de Paulo se encontrar com Jesus para ele ter uma mudança? Paulo precisou se encontrar com Jesus para ter uma mudança. E nós podemos hoje ter essa mesma mudança em nossas vidas. Basta você aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador de sua vida, entregar sua vida a Ele, e Ele te perdoará de todos os seus pecados. E a Bíblia vai falar em que o pecado em que nós cometemos, Deus não se lembrará mais dele. Então, irmãos, pode ter certeza em que Deus perdoará você dos seus pecados. Basta você entregar sua vida a Jesus, e Ele tudo fará por você. Entrega sua vida a Jesus hoje, e pode ter certeza em que Ele te perdoará. Não importa o pecado em que você tenha cometido, o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus em que nos amou no passado, Ele também nos ama hoje. Entrega sua vida a Jesus, e Ele é fiel para te perdoar e te dar uma oportunidade de ser chamado filho de Deus. Então aceite Jesus, você ainda que não aceitou Jesus. E venho pedir também, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no meu canal. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, sábado de tarde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da explicação. E até o próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.